Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões ao vivo aqui pelas redes sociais. Hoje, mais 4 questões para você acertar lá na prova, 4 questões do módulo 1. Estamos aí há 3 dias da prova do CFP, 4 questões em sequência do módulo 1. E para responder as questões hoje aqui, queria apresentar para vocês professora Juliana, professora do IFB em Fortaleza. Tudo bom, Juliana? Boa noite a todos. E professor André, professor do IFB no Rio de Janeiro. Tudo bom, André? Tudo ótimo, Henrique. Como é que vocês estão todos por aí? Espero que bem. Não tão bem quanto vocês, que estão em belas cidades, mas estamos bem. Muito bom. Queria dar um mergulhinho na praia, né? Mas no momento eu estou em Campinas, né? Um pouquinho Verdade. distante, mas factível. Tô cada vez mais longe da praia. Muito bem. Bom, as questões que a gente tem hoje são como a gente resolveu na segunda-feira. É uma questão em cadeia, então um enunciado só, 4 questões em cima do enunciado. É um enunciado que trata sobre um planejamento financeiro para a aposentadoria. Isso aqui poderia estar tanto no módulo 1 quanto no módulo 3. Mas é mais comum aparecer no módulo 1. Então, vamos lá. André que começa, né, André? Você que comenta a primeira questão? Isso, perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai resolver questão, tá? Sempre lembrem-se que é muito importante ler 2, 3 vezes uma questão dessa, porque às vezes ela te engana com alguma pegadinha boba ali, tá? E a gente se encontra numa fase muito comum de leitura dinâmica, né? Então vejam bem, aqui a narrativa da questão ela vai se repetir para todas as demais, né? Um cliente que tem hoje 30 anos de idade, tá? Então eu tenho 30 anos de idade e procuro um planejador financeiro, CFP. O principal objetivo do cliente é de se aposentar aos 60 anos, ou seja, faltam, né, 30 anos para ele chegar à sua pretensão de aposentadoria, com uma renda de R$ 20.000 mensais a valores de hoje. Ou seja, ele tem 30 anos, vai se aposentar daqui a 30 anos, chegando aos 60, querendo uma renda de 20 mil a valores de hoje. E ele quer usufruir por 40 anos, ou seja, ele vai, a partir do momento de usufruto, né, tem a fase de acumulação e a fase de usufruto. Ele vai usufruir dos 60 em diante, né? Após analisar as informações, o profissional constatou o seguinte sobre esse cliente. Ele não tem muita tolerância a risco, ok. Capacidade de poupança que ele tem é de R$ 5.000 por mês, né? Ele consegue poupar do que ele ganha R$ 5.000. Ele tem um patrimônio hoje atual de R$ 100.000 investidos. Ele possui R$ 100.000 em caixa. Ele não tem nenhum passivo. O que isso quer dizer para você? Quer dizer que ele tem realmente os 100 mil em caixa, ele vai ser utilizado para o investimento para sua aposentadoria e que também os R$ 5.000 por mês é literalmente o que vai ser investido. E a taxa de juros real líquida, e note esse ponto muito importante, a taxa já está líquida, tá, pessoal? E já está real, já está considerando a inflação de todo o período. Assumida pelo planejador vai ser de 0,25% ao mês. Tá? Então a gente já tem aqui a capacidade de poupança mensal e a gente também tem o quê? A taxa ao mês. Tá? Então a gente vai para número 1, vamos resolver isso daí. Vem comigo. Sem mistério. Tá? Na número 1, o cliente diz, né, que deveria poupar mensalmente o quê? Para atingir esse objetivo de o objetivo aproximado até os 60 anos. Bom, falou ali para você
que ele tem uma capacidade de poupança de R$ 5.000. Será que é possível ele atingir esse objetivo até os 30 anos com os 5.000? É basicamente isso que a gente vai avaliar, né? Então, como é que a gente faz essa avaliação? Para a capacidade de poupança dele ser real ou não para o objetivo, tá? De consumir, né? De ter o usufruto de 20.000. A gente vai precisar, gente, de colocar um cálculo ali muito simples. Eu pego primeiro passo, né? Na verdade, assim, quando a gente vai olhar para um tipo desse cálculo aqui de acúmulo, eu tenho que calcular o meu acúmulo, né? Quanto que eu tenho que ter acumulado nos meus 60 anos para eu consumir R$ 20.000? Tão simples quanto isso. Então, eu tenho uma renda de R$ 20.000 que vai ser o quê? O que eu vou utilizar. Então, é o meu PMT. Eu tenho uma taxa de 0,25, né? 0,25 mensal. Eu vou usar 20.000 mensal, então tá tudo certo, né? E eu tenho ali uma utilização desse patrimônio por 40 anos, né? Então, quanto que eu tenho que ter para utilizar 20.000, né, em 40 anos a 0,25 ao mês? Então, 480N. Eu vou lá e puxo o meu PV. Quando eu puxo esse PV, sabe o que a calculadora está me dizendo ali, pessoal? PV, né, o valor presente, está me dizendo nada mais que André, você precisa ter 5.586.000 acumulados. Se você tiver esse patrimônio, você consegue consumir R$ 20.000 por mês, né, na fase de usufruto ali, tá? Simples assim. Show de bola, pessoal. A partir disso, a gente fez o primeiro passo da questão. Essa questão ela funciona em 2 passos. Tá? Fizemos o passo principal. A gente precisa de saber, então, quanto que eu tenho que ter acumulado. Qual é o próximo passo? Eu tenho que agora achar o quanto eu preciso de acumular mensalmente, que é para achar minha resposta. Então, esse 5.586.000, ele é a minha meta. Eu hoje coloquei 5.586.000 como meta de atingimento. Coloco no FV. Virou o meu FV. A partir disso, eu tenho 30, vou aos 60, eu tenho 360 meses para chegar ao meu resultado. A minha taxa ela é 0,25. Eu tenho já, hoje, 100.000 em caixa, que é como estava escrito no enunciado da questão. Então, eu tenho 100.000, olha lá, hein? Isso é importante, ele tem que entrar negativo, CHSPV, porque eu já tenho ele para investir. Ele sai da minha conta corrente e vai para o meu investimento. Então, eu não tenho ele em mãos. Ele está no investimento. Então, entra negativo, tá, pessoal? E eu aperto o PMT. Quando eu apertar o PMT, esse PMT está me dizendo nada mais, nada menos do que o quanto eu preciso de acumular mensalmente. R$ 9.165. Logo, qual é o racional final para essa questão, pessoal? Sempre que te aparecer quanto que deve poupar para atingir o objetivo, né? Antes de eu saber quanto que ele tem que poupar, eu tenho que saber quanto ele tem que ter. Então, primeiro eu fiz o cálculo do quanto ele precisava ter, para depois achar o quanto ele tinha que poupar. A poupança de 9.165, para quem tem uma capacidade de poupança de 5.000, né? Obviamente, teria que ser conversado sobre, tá? Passo a bola agora para a Juliana. A Juliana, ela vai seguir com a questão número 2, tá? E nos vemos em breve. Obrigada, André. Então, como o André já falou aí, fez bastantes observações muito importantes, né? Falando em taxa, falou já em taxa real. Então, é muito importante ler o enunciado. Quem for muito de escrever, pode escrever lá no cantinho também, ou vai grifando abaixo das informações importantes, que isso vai facilitar melhor a leitura e o compreendimento da questão. Então, vamos lá. E a segunda questão, parecida com o que o André fez, mas ela tem um enunciado um pouco diferente. Agora, assumindo que o cliente, a gente viu que a capacidade dele de poupança não era os 9.000, né, que era o necessário para ele atingir aqueles 20.000 de renda mensal. Então, aqui, mediante o que ele tem hoje de capacidade, que é só os R$ 5.000 por mês,
qual seria a renda possível, né, dele atingir, dele começar a receber no período aí não de acumulação, mas na fase aí de diferimento, né, na fase que ele vai realmente tirar o investimento. Então, assim como o André falou na primeira questão, essa questão também tem 2 passos, tá? Então, primeiramente, a gente tem as informações de que a gente parte do investimento que ele já tem hoje, que é de 100 mil, né? Então, 100 mil é o nosso PV, lembrando CHS, porque é um investimento que ele já vai fazer. Nós temos aí a capacidade de poupar dele de 5 mil mensais, então seria o nosso PMT, né? Uma taxa de 0,25 ao mês, que já é a nossa taxa real. E o prazo que ele tem de 30 anos, vamos colocar tudo em mês, porque os nossos outros também estão em mês, então a gente vai ter aí 360 meses, e daí nós vamos achar o nosso valor futuro, né? Que dá um valor aí de 3.159.368,64. Então, esse seria o valor que o cliente conseguiria acumular com a sua capacidade de poupança atual aos 60 anos. Então, agora nós vamos para o segundo passo, que o que é que ele quer? Com esse montante que ele acumulou, com a rentabilidade do 0,25, quanto que ele vai conseguir tirar de renda desse valor, né? Então, aí nós já vamos mudar um pouco o nosso prazo, porque vai para o prazo onde ele vai usufruir dessa renda, que seria pelos próximos 40, né? Então, a gente vai colocar aí o nosso N 480 como N, que é um novo prazo. O 0,25, o nosso I, que vai ser a nossa taxa de correção nesse período, onde o recurso vai estar. O nosso FV vai ser 0, porque ao final desse prazo, ele não terá mais nenhum montante guardado, porque durante esses 40 anos ele vai usufruir dessa renda, né? E, a partir daí, acharmos o nosso PMT, que vai dar os 11.310,04. Então, como na primeira ele vai ter que revisar o montante mensal a qual ele terá que aportar para conseguir os 20 mil, nessa segunda questão a gente viu que ele vai conseguir aportando a sua capacidade de poupança atual, que é os 5 mil. Conseguirá essa renda de 11 mil pelos próximos 40 anos. Passo a bola para você, André. Opa! Vamos lá então, pessoal. Esses pontos são muito importantes, porque quando a gente está falando de estudo para uma prova, mas quando a gente realmente põe na ponta do lápis, é o nosso dia a dia, é o nosso patrimônio mesmo, que a gente vive falando aí com amigos, familiares, né? O que seria melhor para a gente num planejamento financeiro, né? É um assunto que vem sendo cada vez mais abordado. Bom, na número 3, ela também é uma questão muito boa, que às vezes isso pode acontecer, né? Na número 3, está falando o quê? Sobre a dificuldade dele conseguir, né, bater esses objetivos, bater essa meta. Então, ele não consegue assumir um risco um pouco maior, né? Ele é avesso ao risco. Então, a taxa ela vai continuar em 0,25, tá? O planejador analisa a possibilidade de o cliente poupar por mais 40 anos. Desculpa, mais 40 anos não. Por 40 anos ao invés de 30 anos. Então, ele vai ficar mais tempo durante a fase de poupança, né? Ao invés de ser dos 30 aos 60, seria, por exemplo, dos 30 aos 70. E ele desfruta da renda por 30 anos. Então, eu diminuo o prazo. E isso é legal, tá, pessoal? A gente colocou aqui entre parênteses que é para facilitar, às vezes, até na leitura de vocês, mas a sua prova ela pode passar batido por isso. Nem coloca ali entre parênteses mais tempo, menos tempo, de propósito, viu? Então, lembra de sempre ler com muita atenção as questões, tá? Cuidado com a leitura dinâmica. O planejador irá concluir, então, que com esses novos prazos, a meta da economia mensal, como é que ficaria? Eu continuo com 0,25 de taxa. Agora, eu tenho que poupar, né, por 40 anos,
e meu usufruto ele vai ser de 30, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou achar agora da mesma forma, só que utilizando 30 anos. Então, eu tenho 360 meses, tá? Eu vou achar 360 meses com os 20 mil de usufruto que ele vai ter ali. A minha taxa de 0,25 vai para o I, eu puxo o meu PV. Esse valor, agora, né, a gente já vê que ficou mais factível. Antes, o que acontecia comigo? Eu precisava de 5 milhões e 600, praticamente, tá? Agora, como eu vou utilizar por menos tempo, né, meu prazo é menor, eu vou para 4,7. Eu tenho menos, eu preciso acumular menos dinheiro. Se eu acumulo menos dinheiro, me facilita a atingir essa meta, né? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Esse valor é quanto eu tenho que ter acumulado para ter o usufruto de 20 mil. Eu ponho ele no meu valor futuro. Só que agora, eu vou ter uma taxa de 0,25. Eu continuo com a taxa de 0,25 no I. Eu tenho um prazo de 40 anos, né? Eu não vou mais acumular dos 30 aos 60, agora seria do 30 aos 70 anos, então vai para o N480. Lembrando que não pode esquecer, tá? Dos 100 mil, CHS PV tem que entrar negativo e eu puxo o meu PMT. Chegando a resposta ali, e vamos nos atentar a isso, pessoal. Ali, se a gente apertar F0, a gente vai para 4765, que é a resposta da número 3. Tá? Se a gente fizer isso, a gente chega na resposta da número 3, porque é arredonda, né, dentro da HP. Beleza, pessoal? Qual é o racional final, então? Por eu ter aumentado o prazo e ter diminuído o usufruto, eu conseguiria atingir essa meta desse cliente, né, a partir do momento que ele tem 5 mil de capacidade de poupança. Show? Seguindo, então, vamos lá, Juliana. Vamos lá para a quarta questão, então. A quarta questão até já é um pouco de resolução de como vai ficar aí essa carteira dele, né, para ele atingir esse objetivo que ele quer ter dos 20 mil, né? Quanto que essa carteira dele precisa dar de retorno, né, para ele atingir, para ser factível esse investimento dele e essa retirada de renda que ele pretende. Então, o cliente aceita correr um pouco mais de risco e colocar parte do seu patrimônio em ações, que tem uma expectativa de rentabilidade real líquida. Aqui também, então, já está descontando inflação, né, ou futuros impostos que tenha o ativo, ele já está falando que é real líquido. Qual o valor que ele deveria aplicar em renda variável, considerando que, ao se aposentar, irá viver apenas com os rendimentos da renda fixa, sem correr riscos desnecessários, né? Então, aqui, essa questão também, ela se estrutura em duas fases, em dois momentos, onde, no primeiro momento, eu preciso novamente calcular quanto que ele precisa ter acumulado para ele ter essa renda de 20 mil pelos 40 anos. A gente já viu isso numa outra questão, mas vamos repetir aí o passo a passo para lembrar, né? Então, ele precisa, 20 mil vai ser o meu CHS PMT, por que CHS? Porque ele vai retirar essa renda mensalmente, né? Então, eu vou ter o 0,25 de I, 480 é o nosso N, é o nosso prazo, e aí a gente vai achar o nosso PV, que seria, partindo desse volume, essa minha retirada mensal de 20 mil, porque ele cita no enunciado que após ele querer viver de renda, ele quer viver só da parte da renda fixa, né? Então, por isso, nessa primeira fase, a gente está usando o 0,25, que é quanto vai render a parte da renda fixa. No segundo passo, partindo desse volume, né, que nós temos que guardar de 5.585.835, nós vamos ver agora na fase de acumulação dele,
guardando os 5 mil, que hoje é a capacidade de poupança dele, qual seria a minha taxa necessária de rentabilidade, no caso de uma carteira composta, né, por renda fixa e variável, ou 100% variável, 100% renda fixa, como diz o enunciado, para que eu alcance, né, para que eu chegue nesses 5 milhões necessários para ter a renda de 20 mil. Então, nós vamos partir dos 5.585.835 sendo o meu FV, 360 será o meu N, o meu prazo que eu vou ter, e 5 mil o CHS-PV, que é onde eu estou partindo, de onde eu começo a fazer o meu investimento, né? Os 5 mil, que é a minha capacidade. E aí, nos enunciados, a gente tem aí 4 opções. E aqui, quando a gente descobre o I, que é a nossa taxa, ela vai dar uma taxa de 0,546. Então, vocês viram que com 0,25 eu não consigo, com a capacidade de 5 mil, chegar ao montante necessário para eu tirar os meus 20 mil. Porém, com uma carteira que me renda em uma média de 0,546, eu consigo atingir esse meu objetivo. Então, aqui nas opções A, B, C e D, nós temos que ver qual dessas carteiras, qual desse ponderador entre renda variável e renda fixa, eu chego mais próximo desse meu 0,546, tá? E aí, a gente vai olhando opção por opção. Na letra A, 100% de renda variável, ele me daria ali uma carteira rendendo em torno de 0,90, né? Que é a minha taxa mensal que dá as minhas ações. Porém, ele precisa correr esse risco todo para chegar ao 0,546? Não. Então, a letra A estaria descartada, né? Porque ele não faz necessário ele ter os 100% da carteira em renda variável para atingir essa taxa que é necessário. Na letra B, ele explica que uma carteira com 20% em renda variável e 80% em renda fixa, esse ponderador que a gente faz multiplicando, né, os 20%, que é o 0,2, multiplicando a 0,9, que é o que eu tenho de taxa, né, de variável, mais 0,8, que é os meus 80% em renda fixa, vezes 0,25, vai me dar uma carteira a 0,36 ao mês. Isso ainda não atende, né, a necessidade do cliente, que a taxa é de 0,546. Na letra C, porém, a gente já tem aí 50% da carteira numa renda variável, ou seja, 0,5 vezes o 0,9, que é a minha rentabilidade na parte de ações, mais 0,5 vezes 0,25, que é a minha rentabilidade na renda fixa. Então, quando fazermos essa ponderação de taxas e soma, eu vou ter aí uma carteira rendendo a 0,575 ao mês. Então, essa carteira, sim, já atenderia aí a necessidade do cliente em termos de remuneração para que ele viesse a atingir o seu objetivo aí de acumulação e de renda na sua aposentadoria. Seria isso. Passo para você, André. Opa, pessoal, tudo bem? Vamos lá, a princípio são essas 4 questões, né? Acredito que, caso tenha ficado alguma dúvida, pessoal, isso pode acontecer em alguns momentos, existem assuntos que a gente tem mais facilidade, mais dificuldade, né? A gente está totalmente disponível nas redes sociais, tá? Tem também ali a nossa página no Facebook e no Instagram, então podem nos consultar, tem como fazer uma consulta com a gente, até mesmo via e-mail. Estamos sempre disponíveis para ajudar. Vamos passar nessa prova. Inclusive, se alguém tiver questão... Por favor, Juliana. Não, só desejar boa sorte, muito foco, e que todos tenham aí uma boa prova no domingo. Vai dar tudo certo.
Inclusive, se alguém tiver questão, pode mandar. A gente gosta de questões que a gente responde aqui, né? Só fazer um comentário aqui breve aqui das questões. As questões super interessantes, né? Então, o que acontece? Quando você tem que ver se o objetivo é alcançável, que é o que o André mostrou ali na questão 1, que o objetivo não era alcançável, né? Ou seja, ele não tem dinheiro para fazer isso. Opa, cansável. Que eu tô com o teclado em inglês, está difícil. Mas o objetivo não dá para atingir. Aí o que acontece? Ele tem 3 alternativas. Ou ele aumenta o risco, que é o que a Juliana acabou de mostrar na questão 4. Aumenta o risco. Como é que aumenta o risco? Vai para ações. Agora, só vai aumentar o risco até onde é necessário, né? Não precisa pôr tudo em ações, né? Não é, Juliana? Ninguém nunca nem recomenda isso. Isso. Até porque no enunciado principal, ele fala que ele não tem apetite a risco, mas nessa outra questão ele já fala que ele tem um pouco mais de apetite a risco, né? Não até que ele é 100% arrojado ou agressivo. Então, a gente precisa diversificar a carteira até o limite que ele alcance seus objetivos. Aí a segunda alternativa é o que o André comentou na terceira questão, né? Aumenta o prazo. Se aumentar o prazo, perfeito. O quanto... É isso, né, André? Diminui. Perfeito. Perfeito. O cálculo é muito simples, pessoal. Você quer atingir algo, ou você aumenta o prazo de acúmulo, ou você diminui o quanto você quer usufruir. Tão simples quanto isso. Diminui a expectativa, que é o que está na questão que a Juliana comentou, a questão 2, né? Então, não tem muito erro, pessoal. Literalmente, assim, pelo conceito, a gente já começa a matar a questão. E com o resolver ali, né? Tem que resolver em cálculo, mas por conceito a gente já consegue matar a questão, né? Eu diria que esses tipos de questões dentro da sua prova é o tipo de questão que você tem que fazer sorrindo, né? Com um sorriso no rosto, porque é uma questão que, apesar de ter cálculo ali, ao mesmo tempo também a gente tem algo que é mais palpável de se fazer. Existem questões que podem ser muito mais difíceis, que são bem conceituais, que com uma vírgula você pode ser induzido ao erro. Então, esse tipo de questão eu gosto bastante dentro da prova. Eu sempre gostei. Essa questão que pode aparecer assim numérica, como a gente fez, mas ela pode aparecer também em conceitual, né? Então, poderia ter uma questão simplesmente perguntando isso aqui. O objetivo não é atingível. O que é que ele faz? Bom, ele tem que fazer uma dessas 3 coisas aqui. Essa questão conceitual também aparece, né? Verdade, é verdade. Às vezes, a gente passou por isso aqui, tá, pessoal? Aliás, aconteceu aqui nos bastidores. Eu fui resolver novamente a questão aqui antes da gente começar, não é? E olha só o que aconteceu, né? Eu, sem querer, para vocês verem como é que é importante também estar atento ao que você está fazendo. Eu, sem querer, não estava colocando 100 mil reais de caixa ali negativo no PV, então estava contabilizando um valor um pouco diferente, né? Na número 3 ali, questão de poucos reais a mais, mas faz a diferença, né? A tua prova ela poderia colocar ali uma alternativa sem você colocar o PV dentro do cálculo da calculadora, né? E acontece, então a gente tem que estar sempre atento, tá, pessoal? Faz uma vez, repete a questão se você não está seguro que fez certo, mas não dá mole. Bem colocado. Que esqueceu, a Juliana também comentou, olha, cuidado com o CHSPMT, né, PV, porque a calculadora teria feito a conta, né, Juliana? Se você colocasse o PV positivo, a calculadora faria a conta. Sim, ela faria, mas em alguns momentos não vai fazer ou vai fazer errado. Então, é melhor você se acostumar, já colocar isso na rotina, de sempre colocar, né, quando for necessário, até para você já ter isso no automático. Porque em alguns cálculos ela vai dar sim, troca o sinal, e ela vai dar com o sinal trocado, mas em outros, se você não colocar, o cálculo vai dar errado.
É que às vezes ela dá erro, mas nessa ela faria, realmente, ela faria a conta, mas faria a conta errada, né? Não faria a conta certa, Uhum. mas ela resolveria a conta errado. É bem legal as questões. Mais uma sequência aí para você, mais 4 questões para você acertar lá. Se isso aí cair, esse conceito de se é factível ou não o plano da aposentadoria vai aparecer, seja no módulo 1, seja no módulo 3. Se vai ser por conta ou vai ser conceitual, aí vai ser uma decisão lá da prova. Mas se você resolver a conta, o conceitual fica fácil, né? Perfeito, concordo totalmente. É isso. Então, agradecer aqui aos professores, né? André, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, por Nada. estar resolvendo. Vocês estão aí numa correria, tanto o André quanto a Juliana, com o IPO da Reddor, né? Não, Pois mas é, foi um tá bem. prazer. Tá bem Quanto mais Mas, procurado, mas conhecimento, mais a gente ganha também. Então, foi um prazer. Estreiei hoje, viu? Estou para ir para as próximas. é mesmo, a Juliana estreando aqui no ao vivo. O André já deu o curso ao vivo, mas resolvendo questão aqui ao vivo é a é primeira a vez primeira vez, também, né? verdade. Então tá. Estamos A juntos nessa. André já fez um curso inteiro ao vivo no YouTube, logo no iniciozinho da pandemia, né, André? Que não tinha nem tecnologia ainda para fazer fora do YouTube. Verdade, é verdade. Foi tudo direto no YouTube. Muito Direto no bom. YouTube. Não dá para colocar, fazer desenho, era bem mais precário. 6 meses, tudo mudou. Muita coisa mudou. E, Juliana, também muito obrigado pelo tempo. Eu fico com saudade de vocês, né? Ainda mais agora que a gente não consegue viajar. É É, verdade, né? mas Não vai, dá. isso já já está passando e a gente tem que se acostumar a esses novos modelos, né? Foi através disso que a gente pôde se conhecer, né? Então vamos Uhum. ver o lado positivo também. Viajar é bom, eu amo, eu digo que eu trabalho para viajar, mas nesse momento é o que temos, vamos trabalhar com o que temos. É isso aí. É, aliás, falando em trabalhar para viajar, o IFB também viajando aí bastante, né? Com as nossas turmas aí espalhadas pelo Brasil. A pandemia está terminando, teremos turmas presenciais de CFP de Porto Alegre a Manaus. Estão aí as datas, dia 20 de fevereiro começam as turmas aos sábados, dia 22 de fevereiro começam as turmas durante a semana. Inclusive, teremos turmas aí em Fortaleza, né, Juliana? Você estará aí em alguns dos módulos com a gente? Sim, sim, pode contar com a gente aqui. E, André, certamente alguns módulos aí no Rio de Janeiro, na nossa Sem sede em sombra Botafogo, né, de André? dúvidas, sem sombra de dúvidas. Estamos juntos lá. E possivelmente vocês ainda encontram um dos dois em alguma turma em outra cidade. Aí depende um pouco do calendário de cada um, que a gente vai fechar mais para frente, né? Mas as datas estão aí para começar. Agradeço todas as atenções, toda a atenção de vocês. Amanhã a gente continua. Amanhã é uma resolução de questões especial, questões decoreba. Vamos estar 2 dias da prova. Nós vamos pegar uma questão decoreba de cada módulo. Aquelas questões que a gente não tem muito o que explicar. Você vai ter que decorar. Nada melhor para a véspera da prova do que você decorar as questões. Agradeço a audiência e até amanhã. Boa Tchau, tchau, noite. pessoal. Tchau, tchau.